No estado do Texas, pessoal, várias enchentes verdadeiramente catastróficas seguem causando mortes. Agora no Novo México, estado vizinho, e até uma casa foi arrastada pela fúria da correnteza que vem, enfim, alastrando ali pela região sul, do centro-sul ali americano. O Eliseu Caetano se junta a nós aqui no Morning Show com todas as informações e atualizações. Vai que é sua, Eliseu. Salve, salve, André Marinho. Muito bom dia para você, para os nossos colegas debatedores e para todo mundo que acompanha o Morning Show. A gente fala ao vivo, direto dos Estados Unidos, 10 horas da manhã com 13 minutos aqui na costa leste do país. Temperatura lá fora, calor, viu? 30 graus Celsius, mas também com previsão de chuva aqui no sul da Flórida, como está lá na costa oeste do país, e é de lá que vem uma das principais notícias do dia de hoje. Além do Texas, o estado vizinho de Novo México também está sendo severamente, duramente atingido pelas chuvas que acometem aquela região do país desde o último final de semana. Essas chuvas intensas e com consequências gravíssimas, como quem nos acompanha em vídeo pode conferir. Uma casa inteira sendo arrastada pela força da correnteza, pela força das águas. Assim como essa casa, outras casas foram levadas, especialmente ou especificamente na Vila de Ruidoso, que fica localizada no sul do estado. Essas chuvas provocaram aí uma elevação forte e também muito rápida do nível da água, assim como aconteceu no final de semana no Texas, Marinho. Lá no Novo México, de ontem para hoje, as águas também subiram rapidamente, cerca de 6 metros em apenas 8 horas, um recorde histórico, viu? O resultado é esse que a gente acompanha nas imagens, né? É uma inundação devastadora, com águas tão intensas que foram capazes de arrastar tudo que viram pela frente, inundando ruas e residências. E, infelizmente, essa tragédia que agora acomete o estado do Novo México também deixa aí mortos, viu? Pelo menos 3 pessoas morreram até o momento, de acordo com as autoridades do estado. Um homem entre 40 e 50 anos de idade, uma menina de 4 anos e um menino de 7 anos de idade. Todos teriam sido arrastados pelas águas. Equipes de resgate também confirmaram que até o momento, pelo menos 85 pessoas foram resgatadas, foram retiradas das águas e dos escombros, né? Porque com a força da água, os escombros das casas, de árvores, tudo fica ali junto, né? A governadora do estado do Novo México, a Michelle Lujan, declarou estado de emergência e já ativou recursos federais para atender a comunidade. Essas enchentes, ainda de acordo com as informações da governadora do estado, vieram após os incêndios de 2024 e de 2025, que deixaram o solo exposto e impermeável. Segundo a governadora, isso agravou e dificultou o escoamento das águas. E segundo ela ainda, esse tipo de evento evidencia como o clima extremo está se intensificando, com tempestades mais fortes, mais rápidas e mais fatais, principalmente quando combinadas, Marinho, com áreas de queimadas. Agora, só para a gente terminar aqui e passando um glimpse, um olhar sobre o que está acontecendo no Texas, porque a gente também segue daqui acompanhando a tragédia que acomete o estado do Texas. De acordo com as informações oficiais do governador Greg Abbott, até o momento, pelo menos 110 pessoas morreram após as chuvas do último final de semana. O condado de Kerr foi o mais atingido, com 87 mortes, incluindo aí 30 crianças. Ainda segundo o governador, mais de 180 pessoas seguem desaparecidas e pelo menos outras 80 pessoas foram resgatadas, feridas e, segundo ele, com ferimentos graves, viu, em estado grave. Entre os mortos no estado do Texas estão pelo menos 35 crianças. As operações de busca e também de salvamento seguem em andamento e, de acordo com o governador, continuarão assim por pelo menos 24 horas por dia, até que todos os sumidos, que todos os desaparecidos sejam encontrados, vivos ou mortos, de acordo com o governador. O presidente dos Estados Unidos, Marinho, Donald Trump, como a gente falou ontem, assinou uma declaração de desastre para o condado e, por isso, hoje, agora de manhã, chegaram por lá oficiais da Agência de Federal de Gestão de Emergência. Essa tragédia, Marinho, já é considerada uma das inundações mais letais das últimas décadas aqui dos Estados Unidos. É
É uma mistura aqui de verdadeiro horror, vendo principalmente as vítimas, enfim, tão jovens, tão precocemente tiradas as suas vidas, né? E de déjà vu, aqui na nossa vizinhança com o próprio Rio Grande do Sul. É difícil, o próprio Trump disse ontem, o próprio presidente Trump afirmando que deve visitar o Texas amanhã, pelo menos declarou isso ali na reunião de gabinete dele, a ver se isso vai se cumprir ou se ele vai esperar realmente a coisa realmente arrefecer para poder prestar solidariedade e Ô Marinho, se me permite quebrar o protocolo, como diz o Viga, eu estou acompanhando bem de perto essa situação do Texas e agora do Novo México, e me lembrou muito a tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro em 2011, nas cidades de Petrópolis, Teresópolis, ali na região serrana do Rio. O desastre, quando a gente olha as imagens, é muito parecido, e a dor, o sofrimento das famílias, as respostas das autoridades, não importa se a gente está nos Estados Unidos, um país de primeiro mundo, ou no Brasil, um país com sérios problemas ainda, por incrível que pareça, as respostas ainda demoram a chegar e a gente acompanha as famílias inteiras sofrendo com o sumiço de parte, né, integrante ali dos seus amados, dos seus queridos, dos amigos também. Você é do Rio, deve lembrar dessa tragédia que infelizmente ecoa até hoje na região serrana do nosso estado. Não, tragédia total, absoluta lá em Petrópolis. A gente agradece aqui, Eliseu Caetano, pela tua presença. Só que, naturalmente, aqui com a bancada, né, acende um baita de uma preocupação no sentido de que não estava no script, eu digo climático, meteorológico, que enchentes desse porte acontecessem no Novo México e no Texas, estados áridos, que são principalmente ali na região central dos estados. Então, isso tem que acender um baita de um alerta e talvez realmente o gatilho necessário para a gente enfrentar isso da forma mais revolucionária possível. Não é à toa que nós, enquanto seres humanos, a humanidade, é a espécie dominante desse planeta pela nossa capacidade de adaptação. E nos furtarmos de realmente lidar frontalmente com essa situação é realmente assinar o nosso próprio óbito para a próxima tragédia, que vai ganhando em escala e também no potencial de tragédia que vai, enfim, devastando vidas e tudo que vem pela frente. Então é isso, a natureza desconhece partido, ideologia, desconhece qualquer, enfim, cronograma humano. Então é importante a gente, enfim, propor esse debate aqui entre nós, né? Mônica Rosenberg, sua leitura desses últimos momentos aqui de tanto luto. Eu me lembro de uma música que dizia "O sertão vai virar mar". Sim. E na época parecia impossível, e o que nós estamos vendo é realmente a natureza deixando muito claro que a forma como nós estamos lidando com o meio ambiente está errada. E aí está na hora de nós tirarmos essa pauta da defesa do meio ambiente da esquerda. Não é uma pauta da esquerda, não é uma coisa de comunista abraçando árvore. Sim. É realmente entender que a gente precisa mudar a forma como a gente se relaciona com os recursos naturais, olhar para um desenvolvimento sustentável, ficar fingindo que não, isso é coisa de maluco e nós vamos continuar aqui na toada que nós estamos, hoje está causando devastação nos países ricos, nos países desenvolvidos, nos países de primeiro mundo, e é muito, muito grave. Não é só a quantidade de vidas perdidas, e a palavra "só" aqui eu não estou aplicando como se não tivesse valor. Claro que são tragédias humanas, mas também em termos de perdas de capacidade produtiva, impacto na economia global. Então, que a gente entenda que quem vai salvar o planeta é justamente o capitalismo, que a gente tem um olhar inteligente, capitalista, de como fazer para que não se perca mais vidas. Inovação, prevenção, formas de construção, tudo isso já está à nossa disposição. Basta sair da ideologia política e de ficar no cabo de guerra dizendo não, isso não é pauta nossa, que seja pauta de todos nós e que a gente enfrente isso com inteligência, porque não tem mais volta. Pessoal, quando a gente vê e se depara aqui com regiões áridas no Novo México e no Texas, virando verdadeiros rios de lama, lamaçais fora de época, isso definitivamente não é um acidente e merece que a gente se defronte com isso e que o ser humano possa usar sua melhor arma, que sempre foi prever, prevenir e mitigar, e realmente parar de ficar, enfim, achando que isso não vai acontecer de novo, porque está acontecendo e com uma tragédia danada que a gente, com o coração pesado, segue repercutindo com o compromisso que a gente tem com a informação e com a nossa audiência. Mas é às 11h21, pessoal, que a gente promete, claro, novos desdobramentos, novas notícias da tragédia climática americana, na sequência da Jovem Pan, mas o Morning Show que segue em frente, vai para um rápido break e volta já já.